O Atlético está preparado, o Atlético está em condição, o Galo vai buscar a primeira vitória em 2026. E o Hulk, martelo batido, acabou a história, acabou a resenha, não acabou. O pessoal do Rio de Janeiro continua alimentando a esperança. É o Galo em destaque no Rádio Esporte. Neste vídeo vamos falar sobre Hulk, Atlético desmente versão do jogador. Vamos falar sobre Rony, atualizar, e vamos falar sobre Bright White, atacante aí, o Atlético tem interesse. Vamos falar sobre isso? Então assista até o final, deixa o like, gente, ajuda demais a gente, curte o vídeo. Tamo junto, obrigado pelo like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações. Verifica aí se você tá inscrito, mas o like é muito importante. Henrique André, como é que tá a agenda do Galo? Preparativos, o Galo ainda em busca da primeira vitória em 2026 e estará o Atlético numa cidade muito querida. Falei ainda há pouco de Valadares, né? Alô, Rede Tassati, o interior do estado. A gente precisa prestigiar mais o interior do estado, então deixa o meu abraço a Montes Claros, de volta à primeira divisão com o Caçulinha, o Norte Esporte Clube, o galão da massa no norte de Minas. Henrique André, um abraço. Bom dia, Henrique. Bom dia, Thiago. Um abraço pra quem tá acompanhando o nosso Rádio Esporte. Ô, Thiago, com calor danado lá em Montes Claros, viu? Ontem tava conversando com a Cássia e ela falou, ó, Montes Claros, o sol tá brilhando, tá rachando, então o Galo vai ter um calorão pela frente e, como você disse, em busca da primeira vitória na temporada, primeira vitória no Campeonato Mineiro. Galo que tropeçou em casa na estreia, 1-1 contra o Betim, mas é página passada e agora é focar neste desafio de amanhã, 7h30 da noite, contra o Norte, segunda rodada. E para esse jogo, viu, Thiago, Sampaoli deve fazer algumas alterações na equipe, mantendo a base ali com os jovens jogadores e quem sabe também acionando outros atletas da equipe principal que não atuaram no domingo. Por exemplo, o Everson deve sair e entrar o Gabriel Delfim, que é o reserva imediato também para ganhar a minutagem no Campeonato Mineiro. É uma das possíveis alterações do técnico Jorge Sampaoli. E essa lista vai ficar mais clara daqui a pouquinho, porque o Atlético viaja às 3h15 para Montes Claros e hoje realizou na parte da manhã a última atividade antes deste confronto, que, como você destacou, pode ser muito importante, porque vai valer a primeira vitória do Galo em 2026, viu, Thiago? O Alexandre Simões, sobre matemática que você acompanha de perto, o Atlético no ano passado teve um aperto no Campeonato Mineiro porque estava em pré-temporada fora do Brasil. Quando voltou ao estadual, quase, por muito pouco, o Galo não fica fora da semifinal. Nessa matemática aí, o roteiro do Atlético no Campeonato Mineiro precisa voltar a vencer, ter a sua primeira vitória em 2026, o quanto antes. Fala um pouquinho dessa matemática de Campeonato Mineiro, o Galo que está no grupo do Democrata, que já venceu, né? O Galo é grupo A, o Democrata, Pantera, tema da pergunta de hoje, já pulou na frente com 3 pontos, Atlético, RT e Uberlândia com 1 ponto cada. Simões, boa tarde. Boa tarde, Thiago, boa tarde, Henrique, Ale, quem acompanha a gente. Ô Thiago, a fórmula de disputa do Campeonato Mineiro, ela tem uma particularidade, né, que é quase que uma imprevisibilidade. Por quê? Como os times são divididos em grupos, não se enfrentam dentro do próprio grupo e classificam o primeiro de cada grupo, tá? Muitas vezes acontecem injustiças. No domingo, na abertura da jornada, o Ale inclusive destacava isso, né? O Betim, que foi adversário do Galo na estreia, ano passado fez a terceira melhor campanha, foram 4 semifinalistas e o Betim ficou de fora. Porque ele foi terceiro colocado de uma chave que teve os 2 melhores colocados. Então, um foi como primeiro colocado da chave e o outro foi como o melhor segundo colocado. O Betim com a terceira melhor campanha. Então, assim, ainda está muito no início, mas a primeira rodada já mostra uma situação muito interessante, Thiago. Esse grupo do Galo somou 6 pontos na primeira rodada. O grupo do América somou 8 pontos na primeira rodada. O grupo do Cruzeiro somou 1. Então, isso aqui é mais ou menos o desenho do que essa fórmula permite, tá? Claro, é tiro curto.
Amanhã, os clubes já vão ter completado 25% dos jogos dessa fase classificatória, são 8 partidas apenas, e é fundamental você vencer. Até porque, Thiago, eu tenho a certeza absoluta que no ano passado, aquele aperto todo que o Galo passou, quando ele empatou as 4 primeiras rodadas, não foi isso? 3 com o time sub-20, e na volta empatou o clássico com a América, com a equipe principal, e aí teve que correr atrás para poder... Ganhou do Vila no sufoco, né? O Everson salvou lá no final. Para poder se classificar. E eu acho que ali queimou uma etapa física do time e isso se refletiu no resto da temporada. Então o ideal é se recuperar da forma mais rápida possível, e isso com certeza passa por vencer o Norte amanhã lá em Montes Claros, apesar de todas as dificuldades, que a turma lá tá muito empolgada, né, Thiago? O campo sendo inaugurado, né, o estádio novo do Norte em Montes Claros, Norte que na estreia do Campeonato Mineiro empatou fora de casa com o BRT 0-0. Ale Oliveira, o Sampaoli vai fazendo uma mescla, né? Ele não começou, diferente do Cruzeiro, né? Começou com o time todo reserva, ele tem mesclado o time, deve ser assim também amanhã lá em Montes Claros, naquele calorão do Norte de Minas, ele vai segurar. Aliás, o Hulk vai, ô Henrique? Pois é, daqui a pouquinho vamos falar de Hulk, né? Sobre o time, o Sampaoli... A gente não sabe nem se ele vai nem pra Montes Claros, nem pra lugar nenhum, né? Eu acho que pra Montes Claros ele não vai não, viu, Thiago? E sobre esse time, né? O Sampaoli até na coletiva disse que é a base que ele vai usar no Campeonato Mineiro, né? Que não vai mexer neste elenco, pelo menos por enquanto. Então, deve fazer algumas alterações, viu, Ale? Ale Oliveira, é hora de mesclar, continuar com essa mescla... já tentar, o calendário esse ano é muito diferente, né? Já tendo ali janeiro batendo a porta no final do mês. Campeonato Brasileiro, clássico também pela frente, mas o Atlético ainda buscando a sua formação, que não encontrou no ano passado, né? Então, ele ainda tá tentando achar o time, dando oportunidades aí a bons valores, se você viu algum deles quando comentou o jogo do fim de semana na Arena. Boa tarde, Ale. Boa tarde, viu, Tiagão? Boa tarde pros companheiros e a todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Eu acho que tudo passa por um planejamento, né? Então, você ter alguns jogadores ali se condicionando, física e tecnicamente, os mais novos ali, os recém-chegados, até na parte tática, para entender o que o treinador deseja, né, para a temporada, eu acho que é muito justo, né? Então você não pode pular etapas. Confesso que esperava até mais garotos aí na escalação da estreia contra o Betim, porque se você for pegar em número de partidas, em participações, tem alguns jogadores que já fizeram parte desse time titular do primeiro jogo, que jogaram muito no ano passado, né? É o caso, por exemplo, do Júnior Alonso e do Alan Franco, que foram alguns dos jogadores que tiveram mais minutos, né? No Atlético em 2025, o Rony também teve uma minutagem bem alta, né? E eu não esperava ver esses jogadores. O Renier é compreensível, porque ele teve poucas oportunidades. O Coelho, porque tá voltando de lesão, já voltou no fim do ano passado, mas precisa ganhar ritmo, né? Mas no mais, eu esperava ver a garotada tendo mais oportunidades. Mas a gente tem que respeitar o planejamento, eu acho que é nisso que tem que se basear. Não pode cair na pressão por resultado. Se o planejamento entende que esses jogadores titulares, os outros, né, devam participar só lá na frente, mais próximo do Campeonato Brasileiro, ok. Se ele acha que ele pode pegar condicionamento, entrosamento com uma base titular, também tudo bem. Eu só espero que ele não caia na pilha por resultado. Então modifique o seu planejamento pensando em resultado imediato, porque lá na frente a conta chega e ela não é barata não, viu? O Atlético se preparando para esse jogo e já nós vamos fazer um intervalo rápido. Na volta, a gente vai ter um convidado especial no Rádio Esportes, hein? Vamos conversar com o CEO do Atlético, o CEO do Galo que chegou, tá ali fazendo a matemática, tá ali fazendo contas, projetando o futuro, falar um pouquinho, né, do que ele achou também das contas do Atlético, do que vem pela frente na jornada do Atlético. Estou falando do Pedro Daniel, nosso convidado ao vivo daqui a pouquinho no Rádio Esportes. Você, se quiser mandar a sua pergunta ao CEO do Galo, ou se você tem uma pergunta, pode mandar aqui no nosso WhatsApp 996519657 também
no YouTube. Cola comigo no YouTube, no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial. Este é o Rádio Esportes, hein? Aqui na mais ouvida do Brasil. E você pode participar. Já já vamos ter o CEO do Galo, Pedro Daniel, ao vivo, hein? Pra passar limpo, tá pegando no Galo, que vem pela frente na caminhada do Atlético. E você, caminhoneiro, o que vem pela frente em 2026? Produtividade, suporte 24 horas, reconhecimento do seu trabalho? Então bora agregar com a Furlon Transporte. Tem aí o seu caminhão truck ou cavalo mecânico. Chame agora mesmo o Felipe Lemos ou Félix. 319-9887-7795. Furlon Transporte, sua parceria de sucesso na estrada. Nós recebemos pela primeira vez aqui no Rádio Esportes o novo CEO do Atlético, né? Anunciado no final do ano passado, Pedro Daniel, e agora já por dentro de tudo que tá rolando no Galo, do que vem pela frente, já vasculhou todas as contas, já ciente do desafio, e ele está conosco no Rádio Esportes, participa com a gente direto da Europa, está lá com representantes também de Cruzeiro e América, no congresso da CBF, conhecendo um pouco mais da Liga Alemã, e abriu um tempinho na sua agenda para nos atender. Pedro, primeiro quero agradecer pela sua presença, agradecer pela oportunidade que você nos dá de esclarecer pontos importantes para a torcida do Atlético. Tá me ouvindo bem? Bom dia, tudo bem, Pedro? Olá, bom dia a todos. Primeiro, obrigado aí pelo convite, prazer estar aqui conversar com vocês. Bastante coisa acontecendo, mas vamos lá, estamos bem felizes, né, nesse início, né, iniciei agora de maneira oficial, né, no meio de dezembro, num momento de transformação do clube, mas bem animado, bastante coisa boa acontecendo. Pedro, primeiro eu quero fazer a pergunta básica para qualquer administrador, né? Qual o cenário que você encontrou e qual cenário você projeta para o Atlético a curto prazo, né? Sem imaginar a delonga do que vem pela frente, porque aí é expectativa. Mas a curto prazo, qual que é a realidade do Atlético, do que você pegou e do que vem pela frente aí, falando de semestre, por exemplo? Claro. Logo no começo eu trabalho com o Atlético, né? Eu prestava consultoria para o Atlético já nos últimos anos, né? Eu fui sócio da EY, da Ernst Young há alguns anos, e o Atlético era um dos clientes. Então, não tem muita surpresa, vamos dizer assim, tá? Nada do que tenha me pegado, que eu fui pego desprevenido, né? Obviamente o último ano foi bem desafiador do clube, né? Em sentido financeiro e inclusive esportivo. Então, o desafio desse ano, principalmente agora nesse primeiro semestre, é que a gente consiga fazer uma reformulação à altura do clube, né, no sentido de tamanho do clube, história, tradição, mas ao mesmo tempo desafiador no sentido financeiro. A gente sabe em que linha nós estamos hoje no futebol brasileiro, mas eu acredito que nós estamos fazendo um trabalho bem forte em conjunto, interno, não só departamento de futebol, financeiro, com os acionistas, para deixar o Galo mais forte esportivamente já nesse ano e financeiramente num médio prazo. Ô Pedro, muito se falou no ano passado, inclusive pelo próprio Rafael Menin, que está à frente da SAF do Atlético, sobre o aporte, né, de 500 milhões, que é quase emergencial, que primeiro iria tentar ser captado no mercado e depois falou até na possibilidade dos próprios donos da SAF fazerem esse aporte, fazerem esse investimento. O Atlético conseguiu captar esse valor, já há uma previsão para esse aporte ser feito e para ficar claro para o torcedor, né? Esse não é um aporte de investimento no futebol, me parece para quitar, liquidar dívidas, que é o grande gargalo hoje na vida financeira do Atlético. Os 500 milhões aí já tem de onde sair, Pedro? Nós estamos trabalhando em todas as alternativas possíveis. Quando a gente pensa nos 500 milhões, né, como foi noticiado, é o que a gente considera como as dívidas mais onerosas, uma dívida que machuca mais o dia a dia do clube, principalmente quando a gente pensa que é uma dívida bancária. Tá? Então, o que a gente está trabalhando agora nesse cenário de como reperfilar a dívida do clube para que ele não seja sufocado no curto prazo. Então, em breve, a gente
deve ter algumas boas novidades nesse sentido. Tá? Nós estamos bem avançados já em algumas discussões. Espero que ainda nesse primeiro semestre a gente consiga fazer um anúncio de reperfilamento da dívida, mas esses 500 e poucos milhões, eles são os mais urgentes. Os outros a gente tem, obviamente, tem dívida que está refinanciada, né, a tributária. A gente tem outras dívidas, por exemplo, o CRI da Arena, que de alguma maneira ele se paga pela operação, mas essa dívida que é a bancária é a que mais machuca para a gente no dia a dia, principalmente no curto prazo. Em breve a gente vai ter uma boa solução, um bom reperfilamento e passa por esses 500 e poucos milhões que estão sendo noticiados, sim. Mas é externo ou é interno? Vai no bolso dos homens mesmo, Pedro? A gente tem que lembrar que boa parte da dívida tem aval, né? Então elas estão linkadas diretamente com os atuais acionistas. Então, quando eu falo de todas as variáveis possíveis, todas as alternativas, até que ponto vale a pena a gente buscar alguém externo ou manter internamente? Porque aí você tem uma complexidade de governança, de atuação. Então, a gente está discutindo internamente um potencial avanço já agora nesse primeiro semestre para essa dívida que está nos machucando. Henrique André também conosco aqui no Rádio Esportes, o Pedro Daniel, que é o CEO do Atlético, está ao vivo com a gente, direto da Europa, aqui no Rádio Esportes. Henrique, boa tarde. Boa tarde, Thiago. Pedro, boa tarde, prazer falar com você. Ainda falando dessa questão de dívidas, né? Muito tem se falado, principalmente em redes sociais, sobre a imagem do Atlético no mercado, né? A gente sabe que o Atlético tem dívidas com clubes, tem dívidas também com alguns empresários. Como é que isso está sendo tratado, né, de forma até emergencial para estancar isso? Como é que está sendo essas negociações, essas conversas com os empresários, com os clubes, para o Atlético ter essa imagem limpa no mercado? Queria que você falasse sobre esse assunto e se isso, como vem sendo tratado, né, tem dificultado o Atlético a ir em busca de reforços para o time do Sampaoli. Obrigado. Imagina, obrigado, Henrique. Como vocês sabem, eu fui o consultor que elaborou a parte do fair play financeiro aqui no Brasil. Tá? Então, mais do que simbólico, é obrigatório de nossa parte, e essa foi uma grande conversa que nós tivemos dentro do Atlético, de que nós sejamos o maior exemplo de honrar e cumprir todos os compromissos firmados. Tá? Então, para isso, o que nós fizemos? Nós fizemos, num curto espaço de tempo, um levantamento de tudo aquilo que a gente tem de vencidos e também aquilo que a gente tem a vencer, para a gente saber o que é interessante, fazer até uma potencial antecipação ou alguma mudança ou renegociação. Então nós listamos todos. Então, para vocês terem uma ideia, nós pagamos todas as dívidas que nós tínhamos com clubes brasileiros vencidas, tá? Então foram 5 ou 6 clubes que a gente tinha dívida vencida que nós quitamos. Nós começamos a pegar já as dívidas futuras, por isso que eu falei a vencer, que nós teríamos alguma dificuldade ou que poderíamos ter alguma dificuldade, nós já entramos em renegociação, exatamente porque acho que esse é o primeiro ponto desde a minha entrada, que é a questão da credibilidade. Sem credibilidade no mercado, a gente não vai conseguir fazer bons negócios. Tá? E a gente só vai ter credibilidade a partir do momento que a gente honrar com os nossos compromissos. Então esse é o ponto-chave. Tá? Nós tivemos diversas conversas, né, agora na janela com outros clubes. Algumas situações sim foram mencionadas, até pelo ano desafiador que foi no ano passado, tá? Mas ao mesmo tempo nós demonstramos não só a preocupação dos acionistas, mas da gestão, do corpo executivo, de que agora existe uma bandeira de credibilidade, existe uma bandeira de honrar com seus compromissos que o Galo vai fazer. Tá? Aliás, que nós já estamos fazendo. Então isso é inegociável para a gente. Então sim, nós tivemos alguns questionamentos nesse sentido, pelo histórico recente, com uma outra situação, mas acho que isso já está superado. Tá? Nós já viramos essa página. Ô Pedro, você fala na página superada, mas ontem nós tivemos um episódio, né, do presidente do Palestino do Chile, que falou abertamente, desancou, vou usar um termo de mineiro, tá? Desancou com o Atlético de uma dívida envolvendo o Ivan Román, o zagueiro chileno, né, jovem, que o Atlético buscou e que o Atlético não teria pago. Isso foi ontem. O presidente do Cuiabá também já falou diversas vezes sobre o Daverson. Sobre essas duas especificamente, porque foram publicamente cobradas, né? E acho que isso é muito ruim pro clube, arranha demais. O Palestino tá na pauta, tem uma negociação, qual que é a situação real disso e também do Cuiabá, por gentileza, Pedro?
Por isso que eu comentei, nós listamos uma a uma, tá? Nós levantamos tudo aquilo que estava vencido e o que estava a vencer, porque também tinha algumas que iam vencer e que a gente não tinha fluxo para honrar, tá? Então nós chamamos, né, começamos a conversar com todas aquelas que são mais arriscadas, vamos dizer assim, né, porque é natural. A gente começa a listar quais são obrigatórias no curto prazo e quais que a gente pode negociar no momento adequado, mas o fato é o seguinte, o Cristiano do Cuiabá está aqui, tá? Eu jantei com ele ontem aqui, tá? Ele nos elogiou porque nós quitamos e, na verdade, até antecipamos uma situação que nós tínhamos com ele, tá? Que seria uma questão futura. Tá? Eu jantei com ele ontem, tá? O Cristiano até fez esse comentário, falou assim, poxa, se a gente pudesse fazer tudo que a gente conversou aqui no futebol brasileiro, a gente teria resolvido boa parte dos problemas, tá? Então, o do Cuiabá não só foi solucionado, como na verdade virou até um exemplo aqui, pensando no que ainda tinha futuro, tá? Sobre a questão do Palestina, ele tá, que não falei, ele tá dentro do bolo. Obviamente tem algumas que são mais sensíveis, outras menos, e a gente está listando o como resolver cada um deles, tá? Por isso que eu comentei que para clube brasileiro nós zeramos, tá? Até por uma questão né, do fair play financeiro, pela nova questão de regulação, tá? Era um princípio básico que nós faríamos, porque os clubes brasileiros são nossos pares, tá? Nós somos sócios do mesmo produto e esse é o correto a se fazer. E aí, na sequência, nós fomos listando alguns deles. Então, o do Palestino é um deles, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, a negociação que foi mencionada ontem não foi, né? Era com outro clube. Então, acho que se a gente for cuidando, cada um da sua realidade, né? Acho que o futebol vai ficando mais fácil e melhor para todos. Alexandre Simões, nosso comentarista também aqui, recebendo o Pedro Daniel, o homem forte da finança do Galo. Aliás, muito sincero, muito legal, né? Poder bater esse papo abertamente com o Pedro aqui no Rádio Esportes. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Pedro. Obrigado por atender aí, Itatiaia. Ô Pedro, olha só, a lei da SAF, ela foi criada, os objetivos principais dela eram sanar dívidas dos clubes, modernizar a gestão e atrair investimentos. Mas por um erro, e aí um erro no processo, e eu acho que nós da imprensa estamos inseridos, os clubes estão inseridos, todo mundo está inserido, ela foi desvirtuada. E o torcedor brasileiro achou que SAF era um saco sem fundo, que ia chegar alguém e ia botar dinheiro, contratar jogador, montar times bilionários e conquistar tudo, né? Só que a gente está vendo que a realidade está vindo de uma forma dura para muitos clubes. Já veio para o Vasco, que inclusive voltou para a associação, o que cria até um problema de investimento, porque eu acho que o estrangeiro fica temeroso pelo que aconteceu com o Vasco, a situação do Botafogo, o próprio Atlético, que deu uma recuada no que se refere a essa questão de investimentos. Você é um cara de mercado, acostumado a esse mundo do futebol, do investimento, da economia. Como que é para você conviver com a realidade do que é a SAF e com a irrealidade, e aí transformada em pressão externa, para poder gastar em busca de um sucesso esportivo, sendo que futebol não é uma ciência exata? Perfeito. Acho que, na verdade, a gente tem que fazer uma meia-culpa com todos, né? Não é só a imprensa, né? Mas toda a cadeia. Eu fiz parte do grupo de trabalho que elaborou a lei. A lei da SAF, ela foi criada não para resolver o problema de dívida, né? Ela tinha um dispositivo que auxiliava, que era o regime centralizado de execução, né? Que é o regime que junta a dívida e facilita a negociação com os credores. Mas, na verdade, a lei foi criada para criar um incentivo, tá, de gestão de médio e longo prazo. Então, nós discutimos muito o que nós queríamos para o futebol brasileiro. Se a gente olhar o mercado global, a gente vai ver que os grandes fundos, os investidores, principalmente americanos, estão comprando clubes pelo mundo e o modelo de negócio mudou. O Brasil estava ficando muito atrasado, né? Então, como é que a gente faz para criar incentivos de boa gestão no médio e longo prazo? A gente tem que lembrar que no modelo associativo você tem seu período de mandato. Então, fica muito difícil você fazer um planejamento estratégico de longo prazo se você tem 3 anos de gestão. Então, você não consegue atrair multinacional, você não consegue atrair investidor que pensa num posicionamento de marca. É muito difícil fazer isso. Então, a lei da SAF, exatamente muito ancorada no mercado europeu, ela foi criada com esse fim, para que a gente pudesse mudar um pouco a discussão do futebol brasileiro.
obviamente que é uma curva de aprendizado, a lei é nova, a lei é de 2021, então é uma lei nova ainda no Brasil. A gente já viu alguns casos de sucesso, outras de mais insucesso, mas o fato é o seguinte, o nível de discussão mudou. Então hoje a gente já consegue entender a importância não só da realidade financeira, mas da correlação direta de boa gestão, né, e resultado em campo. Então ela não muda muito do que a gente vê no mercado que já é mais envolvido. O que nós estamos vendo hoje, e aí é desafiador, é qual o perfil adequado de sócio ou de investidor em cada um dos clubes. Então, vou falar do Atlético especificamente, óbvio, que o Galo ele tem um perfil muito interessante e que é bem comum na Europa, que ele não é um investidor que entra para valorizar o ativo e revender para ter um lucro na operação. Ele não está preocupado com o valuation no sentido de operação para alavancar o clube. Aqui a gente tem um perfil que é diferente da maioria agora aqui no Brasil, que é de torcedores. Nós estamos falando de um grupo de acionistas que já faziam parte da vida do clube e mais do que isso, que são torcedores. Então a preocupação deles, ou o foco deles, ele transcende a questão de se o clube deu um lucro um pouco maior ou um pouco menor, porque não distribui dividendo. É diferente. Então quando a gente vê, por exemplo, o Manchester United, a grande discussão ele está listado na Bolsa dos Estados Unidos. Os acionistas exigem retorno no investimento. Então ele distribui dividendo. Então a torcida fala, mas peraí, você está distribuindo dividendo e o meu vizinho aqui, que é o Manchester City, está jorrando dinheiro no futebol? Bota dinheiro no futebol. Então isso tudo, como eu comentei, é uma curva de aprendizado. Tá? O Atlético, nessa conversão para a SAF, ele fez um grande aporte, né? Os acionistas fizeram um grande aporte, o clube estava bem alavancado, bem endividado, teve a construção da arena. Agora a gente está num planejamento estratégico que a gente chama de Galo 2030, que a gente quer o Galo como protagonista em todos os sentidos, e aí não é só dentro de campo, mas de posicionamento, das discussões, das pautas do futebol, né? Por isso que eu tô aqui com a CBF nesse momento, porque o Galo tem que ser protagonista em tudo aquilo que ele tiver inserido. Então esse é o nosso projeto. Então para isso teve a construção da arena, ela é simbólica por vários motivos, não só financeiro, mas é a nossa casa, a mais moderna que tem na América Latina, enfim, tudo aquilo que vocês conhecem. Agora a gente iniciou as obras do novo CT da base, então nosso foco também, pensando no futuro do Galo, nós vamos ter tudo aquilo que é mais moderno no CT da base. Nós fizemos algumas obras também no CT do profissional, então assim, obviamente são escolhas, porque tem algumas coisas que são mais urgentes e outras são menos. Mas dentro do planejamento estratégico do clube, é exatamente por isso que eu comentei o Galo 2030, o Galo ser protagonista em todas as discussões do futebol brasileiro. Então, nós listamos as principais prioridades, eu citei aqui algumas delas, e é o que nós estamos fazendo. Pedro Daniel tá com a gente, hein? O CEO do Galo falando de tudo. Você pode mandar sua pergunta aqui no WhatsApp, também com a gente no nosso YouTube, Itatiaia Esporte, Itatiaia Ops. Bom, vamos começar falando sobre Bright White. Tá aqui a informação do Tanaka, atenção, Galo e Grêmio conversam sobre o centroavante Bright White, Sampaoli gosta do atleta e teria indicado o nome à direção. Bright hoje é reserva do time gaúcho após a chegada de Carlos Vinícius. As conversas estão em estágio inicial e ainda não existe acerto, tá? E nós tivemos aqui o Eduardo Gabardo, lá do Sul, confirmando a informação. Tem o vídeo dele aqui falando sobre o Bright White. Mas a informação é que existe ali um interesse do Atlético, uma sondagem do Atlético, tá? Mas dificilmente irá prosperar em uma negociação. Eu já vou contar por quê. Tá aí na tela. O jogador tem 34 anos, avaliado em 1,5 milhão de euros, tá bom? Tem mais 2 anos de contrato com o Grêmio. Se você pegar aqui, ele é um centroavante, tá? O Atlético tá atrás de um centroavante, né? Se você pegar o desempenho dele no Grêmio, ele foi bem até agora no Grêmio, 55 jogos, 23 gols, 5 assistências. Mas por que então ele é reserva, né? Por que ele não estaria jogando então, gente? Tem aqui, histórico de lesões. O Bright White, desde o mês 9 do ano passado, ele teve uma operação no tendão de Aquiles, a mesma cirurgia, né? Que fez aí o Lianco. Portanto, ele ainda demora ali para maio, abril, para voltar a jogar. Então, dificilmente o Atlético vai em busca de um jogador que tem todo esse tempo para poder voltar de uma lesão grave
não faz muito sentido mesmo o Atlético tentar a contratação do Bright White por esse motivo. Se ele tivesse bem e fosse um reserva escanteado no Grêmio, ok, o problema é a idade, né? 34 anos. Mas ok, os números são muito bons, ele é um jogador muito bom. Seria... A gente iria aceitar, entender a contratação, mas um jogador chegar lesionado e gastar aí um tempo considerável para poder voltar de uma lesão grave, então isso não faz o menor sentido. E a informação dos bastidores aí é que dificilmente isso vai gerar aí isso vai virar, né, uma negociação para o Bright White chegar no Galo, mas mostra que o Atlético está em busca de um centroavante. Porque eu tenho dito, né, se não sai Hulk, se não sai Rony, se não sai Júnior Santos, se não sai ninguém ali do ataque, como que vai trazer um centroavante? Parece que eles vão continuar buscando esse jogador, mas talvez não tente um investimento. Também é o que eu venho falando, se não sair um desses aí, como é que você vai investir em um grande nome? Fica muito difícil. É um salário alto, é mais um salário alto, né, um investimento. Então, tá aí, mas o Atlético em busca de um centroavante, isso aí é interessante, é importante. Vamos lá, vamos mudar de assunto, vamos falar agora sobre Rony, depois Atlético desmentiu o Hulk, tá? Vamos lá, gente, falando sobre Rony, a informação é a seguinte. Primeiro, o Atlético estava aí negociando com o Santos, deu uma esfriada nessa negociação por conta de valores. O Atlético queria 3,5 milhões de euros nessa negociação. O Santos toparia pagar cerca de 2 milhões e meio. Então faltava uma diferença importante. E o Santos não estaria disposto a aumentar essa pedida. E aí, o que acontece? O Santos foi em busca de outras opções. E hoje ele estaria mais próximo de um acerto com o atacante Vitinho. O Vitinho é ponta esquerda do Internacional, parece que já tem um acordo para ele chegar no meio do ano de graça, mas o Santos tenta a liberação imediata. E o Michael, que também já topou diminuir os salários, informação, se não me engano, o Lucas Bussetti mesmo, ele topou diminuir os salários para acertar com o Santos, mas falta o acordo entre Flamengo e Santos. Mas se o Santos contratar um desses dois jogadores, principalmente aí o Michael, não faz mais sentido eles buscarem o Rony, ou seja, o clube que estava negociando para contratar o Rony pode contratar outro atacante e aí já era. Por isso que eu disse muito aqui, né? É algo que o Atlético tem que se preocupar muito com relação ao Rony. E tudo bem, o Atlético achar que 3 milhões e meio, investiu 6, é o que deveria receber, beleza. Mas assim, os 2,5 não seria o ideal, mas você receberia um valor e não teria 1 milhão e 400 por mês em um jogador bem limitado, que o torcedor já perdeu a paciência, né? Ele vai sempre se doar muito, correr muito, isso aí pode ter certeza. Ele até deu assistência pro gol do Renier na estreia, né? Mas é um jogador que a gente sabe muito limitado aí e a gente poderia ter alguém melhor. Então dificilmente agora o Rony vai pro Santos. Isso, a não ser que surja aí um outro clube interessado, né? O Rony deverá permanecer no Galo nessa temporada. Tá aí, o que você pensa sobre isso? Comenta aí. Por fim, vamos falar sobre Hulk. Vamos lá, vamos ouvir o que disse o Pedro Daniel. Ele que trabalha no Atlético, chegou agora há pouco, né? E aí, gente, olha só, ele chegou pro lugar do Bruno Musi. E aí ele foi questionado na Itatiaia sobre a questão do Hulk. Olha só o que ele disse. Em nenhum momento, a diretoria do Atlético, seus acionistas, Paulo Brax, eu, em nenhum momento nós fomos ao mercado para negociar o Hulk. Nunca, em nenhum momento. Tá? Não é o objetivo do Galo. O Hulk tem mais um ano de contrato. Então você imagina que se a gente tivesse que discutir com todos os outros atletas que têm mais um ano de contrato para mais tempo, o caos que seria. Então, não, nós nunca discutimos a venda do Hulk ou a saída do Hulk no mercado. Tá? Ao mesmo tempo, o Hulk nunca se manifestou, pelo menos comigo, pelo menos com o grupo que está atuando nessa frente com o Galo, de que ele quer sair. Ele não pediu em nenhum momento a saída dele. O Hulk sempre foi um exemplo aqui no Atlético, sempre. Em todos se você conversar com qualquer um dentro do CT, ele é um exemplo. É o cara que chega sempre cedo, vai embora tarde, trabalha, puxa todo o grupo. Enfim, não é à toa que ele é o Hulk, né? Toda essa história que ele tem. E aí não só no Atlético, pela carreira dele inteira, não é uma coincidência.
um atleta extremamente profissional, exatamente por isso nós apresentamos um projeto para ele. Exatamente para isso nós pedimos para que ele encerrasse a carreira no momento que ele achasse que seria, dentro do Atlético. Esse é o grande objetivo da diretoria. Sempre foi, aliás, o grande objetivo da diretoria. E é exatamente por isso que nós oferecemos mais um ano de contrato. Tá? Então, obviamente, tem diversos interesses, seja do mercado. O Hulk é um cara, como é um cara extremamente profissional, extremamente bom, de alta performance, é óbvio que o mercado vai atrás dele, né? Então, ele, de novo, como ele tem contrato de mais, tem ainda contrato, tem um contrato de 1 ano, ele está treinando normalmente, está atuando, tá à disposição ali do Sampaoli, e é um profissional que a gente tem o maior carinho possível, né, por motivos óbvios, e por enquanto continua. Tá aí então a informação, tá aí o que disse o Pedro Daniel, lembrando que o Hulk deixou claro nesse sábado, inclusive, né, quando esteve ali com os torcedores, ele deixou claro que ele falou, não fui eu quem me colocou no mercado, tá? Não fui eu quem me colocou no mercado. Ele tem dito isso naquelas postagens, inclusive. Ou seja, alguém tá mentindo nessa história, uma história realmente muito complicada e muito triste, pois é um grande ídolo e a situação não conseguiu ser bem gerida dentro do clube, com o próprio jogador, e agora nós estamos nessa situação, o Hulk ficando, mas também parece que não está satisfeito, não está feliz. Aí tem o Sampaoli, que na coletiva falou meio que, ele tá aí treinando, não mostrou também aquele desejo de contar com o jogador na temporada, que ele é um jogador importante e tudo. Que triste essa situação do Hulk no Atlético, né? O que você pensa sobre isso, gente? Comenta aí, só lembrando que por hora as negociações com o Fluminense estão encerradas, mas duvidar de uma reviravolta, né? Mais uma reviravolta, eu não duvido, mas por hora estão encerradas e ele permanece no Galo. Sim, tá bom? Quero saber a sua opinião sobre isso, o que você pensa com relação a toda essa questão do Hulk. Deixa aí nos comentários, deixa o like no vídeo antes de sair, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifica aí se você tá inscrito, fechou? Tamo junto? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais tarde, tem live aí no canal. Um abraço, gente, tamo junto, valeu!